pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aulinha de matemática e hoje nós vamos falar sobre gráficos. Observem que é um assunto muito importante em todas as áreas do conhecimento. Gente, se você está no colégio, você já deve ter visto questões de gráfico na geografia, na biologia, na química, na física, na matemática nem se fala, né? Mas se você vai passar por uma faculdade, vai querer fazer uma faculdade no futuro, podem ficar certos de uma coisa. Em todas as áreas do conhecimento, vocês vão encontrar esse assunto. Então, vamos tentar aprender a interpretar gráficos de uma forma mais simples possível. Então, vejam nessa lista que nós temos aqui 4 tipos de gráfico, tá? Sendo que um deles é o que mais aparece em provas, que é o gráfico de linhas. O segundo e o quarto gráfico, que é o gráfico circular, que é também chamado de gráfico de pizza, e o gráfico de barra, aparecem muito também, tá? Mas já estão um pouco abaixo do gráfico de linha. E os pictogramas são os últimos, que a gente poderia dizer assim, que ele cai raramente e normalmente cai em provas de geografia. Muito bem, o que acontece? Nós temos que aprender a dominar os 4 tipos de gráfico, porque isso aqui está presente em todas as provas, principalmente do Enem, né? Se o seu objetivo é fazer o Enem, fique atentos porque a prova do Enem está recheada desse conteúdo aqui, dessa parte do conteúdo. Então agora nós vamos lá para o meu computador, onde a gente vai resolver algumas questões e nós vamos mostrar como interpretar cada um desses 4 gráficos aqui. Vamos lá? Então agora vamos ver algumas questões para a gente entender um pouquinho mais sobre essas 4 estruturas aí de gráfico. O primeiro gráfico que nós vamos abordar aqui são os gráficos de linha. Observe que em todos os gráficos nós temos sempre 2 eixos, o eixo das abscissas, que é o eixo do x, e o eixo das ordenadas, que é o eixo do y. Então aqui, no eixo das abscissas, que é o eixo do x, nós temos a representação dos meses, aqui janeiro, fevereiro, março, etc. E no eixo do y, aqui nós temos a produção em litros, e esses litros aqui são referentes ao quê? Esse gráfico de linhas abaixo mostra a produção de leite numa fazenda do senhor Bezerra. Então nós sabemos que essa coordenada aqui, ou esse eixo Y, vai representar a quantidade de litros de leite dessa fazenda aqui no primeiro semestre do ano de 2019. Então nós vamos responder as perguntas baseadas nessas linhas aqui que foram formadas nesse gráfico de linhas, ok? Então a primeira pergunta é: quantos litros de leite foram produzidos nesse semestre? Um semestre são 6 meses, no caso de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então nós temos que somar então todos os meses, todas essas produções aqui, no caso, em janeiro foi produzido 818,4. Em fevereiro foi produzido 771,1. E assim sucessivamente. Em março 815, abril 784, maio 803,4 e junho 742. Somando todos esses meses, todas essas produções aqui de cada mês, nós temos ali um total de 4.735,5 litros de leite. Na letra B, pergunta: quantos litros de leite foram produzidos em média por mês? A média é a soma de todos esses resultados aqui dividido pelo número de resultados. Essa é a média aritmética simples. Eu somo então esses 6 resultados aqui e divido por 6. Nós já temos a sominha aqui. Então a média por mês vai ser 4.735,5 dividido por 6, porque foram 6 meses. Nós estamos nos referindo ao semestre. E aí a média desses meses foi de 789,25 litros. No item C é pedido quantos litros de leite em média foram produzidos diariamente no mês de janeiro. Nós sabemos que janeiro tem 818,4 litros de produção, mas janeiro tem 31 dias, então nós temos que dividir 818,4 por 31 e o valor dá 26,4 litros. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o gráfico circular. Já falamos sobre o gráfico de linha e agora nós vamos mostrar como é que cai essa questãozinha de gráfico circular. Então no enunciado diz que em uma determinada loja de som foram vendidos 200 DVDs. Nós temos aqui, ó, basicamente, rock 5%, outros 5%, sertanejo 28%, clássicos 30%. E vejam que a quantidade de DVDs aqui
o percentual de DVDs da música popular brasileira, ou seja, da MPB, a gente não sabe. Então agora nós queremos saber quantos compraram sertanejo. Ok, sertanejo, nós temos um dado aqui de 28% desse total aqui, né? Então se é 28%, nós temos 200 DVDs vendidos, 28% de 200 é só multiplicar, 28% é 0,28, porque 28% é 28 por 100, 28 por 100 é 0,28. Se eu multiplicar por 200, eu vou ter um total aí de 56 DVDs vendidos aqui de música sertaneja. Na questão número 2, quantos compraram MPB? Bom, primeiramente nós precisamos saber qual é o percentual que eu tenho de MPB. É só fazer a diferença. Eu sei que tudo isso aqui é 100%, né? Então nós temos aqui rock 5%, mais 5%, aqui fechou 10%. Mais 28%, mais 38%, somando tudo isso aqui, tem que dar os 100%, somando todos esses resultados aqui, mais do MPB, ou seja, esses 360 graus aqui, tem que fechar os 100%, ok? Então, somando aqui, gente, nós temos aqui, ó, 5% mais 5% dá 10%, mais 58% aqui dá 68%. Agora eu vou passar esse 68% para o lado de lá. Então, a quantidade de MPB vai ser 100 menos 68%, e 100 menos 68% dá 32%. Então eu já sei que 32% comprou música popular brasileira, DVD de música popular brasileira. Mas eu quero saber quantos que compraram. Eu sei que 200, né, DVDs foram vendidos. E quanto é 32% de 200? É só fazer 0,32, né, vezes o 200. E 0,32 vezes 200 dá 64. Aí ele pergunta na terceira questãozinha aqui, qual o gênero musical mais escutado? Ok, nem precisa, né, calcular nada, que a gente já sabe que se 32% foi de MPB, os outros percentuais aqui foram menores, a música clássica, por exemplo, foi 30%, sertanejo 28%, então, obviamente, aqui a resposta é MPB. Agora nós vamos falar sobre os pictogramas. Na realidade, o que a gente tem aqui é uma representação de desenhos. Cada desenho desses vai representar uma determinada quantidade. Esses desenhos são os mais variados possível. A gente pode ter aqui, por exemplo, picolés, nós podemos ter aqui árvores, ou seja, ela vai representar uma quantidade de árvores, uma quantidade de picolés. Nesse caso nós estamos desenhando aqui pessoas, e cada pessoinha dessas aqui vai representar ou vai equivaler a 10 milhões de uma população, uma determinada população. Nesse caso aqui nós estamos falando da população brasileira. Então nós temos aqui, por exemplo, ó, em 1960, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós tínhamos 70 milhões de brasileiros, já que cada símbolo representará 10 milhões aqui. Vejam que aqui, ó, em 1970, na Copa do Mundo de 70, onde jogava o Pelé, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós tínhamos 90 milhões de brasileiros naquela época. E aqui em 2019, quantos milhões a gente tem? Vejam que aqui nós temos metade de um bonequinho, né, gente? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,5. Quando a gente multiplica esse 21,5 por 10 milhões, nós temos os 215 milhões de brasileiros nesse ano aqui de 2019. Tá? Então esses são os pictogramas que representará cada desenho desse uma determinada quantidade. Vejam agora aqui como é que funcionam os gráficos de barra. Agora a altura dessa coluna vai determinar uma quantidade, vai nos dar uma quantidade que está aqui representada nesse eixo dos Y. Então vejam aqui, ó, na década de 70, no século 20, no Oriente Médio, ocorreu mais terremoto do que nas 3 primeiras décadas somadas? Essa é uma pergunta. Então eu estou perguntando aqui se nessa década de 70, se ocorreu mais terremoto do que nas 3 primeiras décadas somadas. Vejam que no século 20, nas 3 primeiras décadas, nós temos aqui, ó, nessa primeira década aqui, que começa dessa primeira barrinha, vejam que não atinge bem o 200 ali. Vamos chutar aqui uns 150 aproximadamente, tá? Então nós tivemos 150 terremotos na primeira década. Na segunda década,
tem o mesmo tamanho aqui, então nós vamos ter aqui mais uns 150 terremotos por aí, tá? E agora na terceira década aqui nós já temos aqui um valor um pouquinho menor do que 400, nós podemos chutar aqui uns 300 mais ou menos. Então vejam que esses números somados aqui dá aproximadamente 600 terremotos nas 3 primeiras décadas. E o que está sendo perguntado é se na década de 70 ocorreu mais ou menos terremotos do que nessas 3 primeiras somadas. Gente, na década de 70 deu bem mais, né? Vejam aqui que nós temos uma linha, se nós chegarmos aqui, ó, fazer uma linha reta aqui, ó, nós vamos ter praticamente aproximadamente 1.600 terremotos. Então é assim que a gente compara, né, essa ideia. Hein? Então a resposta aqui é sim, né? No caso, ocorreu mais terremotos aqui nessa década de 70 do que nas 3 primeiras décadas somadas. Então agora vamos ver um outro gráfico de barra aqui que é bem interessante. O gráfico a seguir indica a altura máxima aproximada que as árvores brasileiras atingem. Qual é a letra que corresponde ao cedro e ao pau-brasil? De acordo com as informações apresentadas no gráfico, com os dados abaixo, indique a árvore correspondente a cada coluna do gráfico e a altura máxima de cada árvore. O Jequitibá atinge 45 metros. Né? Então a gente tem o Jequitibá com altura de 45 metros. Veja que 45 metros seria quem? O A aqui, né, gente? Então o Jequitibá a gente já sabe que é a letra A, né? Ok. Agora o que ele diz aqui? Que o cedro atinge 10 metros a menos do que o Jequitibá. Então se o cedro tem 10 metros a menos do que o Jequitibá, o cedro vai atingir 35 metros. Então eu vou ter que buscar aqui quem é que é 35. 35 está bem no meio, entre 30 e 40. Se eu vier reto para lá, vejam que a letra G é o nosso cedro, né? Que ele vai ter 10 metros a menos que o Jequitibá. Bom, de posse da informação de que o cedro tem 35 metros, nós podemos então agora responder quanto é que mede o pau-brasil, baseado nessa última informação aqui, ó. Ele diz que o cedro ele atinge 10 metros a menos que o Jequitibá, mas ele possui também 5 metros a mais que o pau-brasil. Se o cedro tem 35 metros, o pau-brasil obviamente vai ter 5 metros a menos, então ele vai ter 30 metros, porque se o cedro possui 5 metros a mais, é porque o pau-brasil tem 30 e o cedro tem 35. Então a gente já sabe que o pau-brasil tem 30 metros. Nesse caso a gente vem para a nossa análise aqui e a gente vai verificar que 30 metros tem, que é essa linha aqui dos 30, ó, quem é que tem 30? É a letra C. Pau-brasil então é a letra C. Ok, gente, espero que vocês tenham entendido como interpretar os gráficos de linha, de barra, circular, de pizza, né? E os gráficos chamados pictogramas. Então, te encontro na próxima aula. Grande abraço!